Oi pessoal, eu sou a Juna e o mangá de hoje é Fuja Comigo, Garota, da Batan. Eu sempre vi as pessoas comentando sobre essa história por aí e agora que eu sentei pra ler, finalmente entendi o hype, porque não é aquele tipo de história de um romance colegial fofinho que se encerra na adolescência. Não, ele vai muito além disso. Cara, é camada atrás de camada e bem aquele tipo que vai cutucando em lugares bem desconfortáveis. E é disso que eu gosto. E hoje eu quero olhar com vocês para uma camada específica da história. Uma pergunta que eu me fiz durante a leitura foi: cara, o que leva uma mulher a abandonar o seu desejo por outra mulher para se casar com um homem, mesmo que isso a torne profundamente infeliz? Dá para responder essa pergunta de 1000 jeitos, mas aqui eu vou usar o arsenal teórico da Valesca Zanello, que, minha nossa, eu sou completamente apaixonada. Eu li 3 livros da diva e aqui uma foto nossa na Bienal. Eu fui a primeira a conseguir o autógrafo dela porque cheguei com 1 hora de antecedência e ela foi, gente, super gentil, um amorzinho de pessoa. Então, Valesca, se por algum milagre você acabar vendo isso, um beijo, super te admiro, e se eu tropeçar aqui em alguma teoria, por favor, releve. Mas, voltando, para pensar essa história, eu vou trabalhar especialmente com conceitos como dispositivos e tecnologias de gênero, heterocentramento e tem até a famosa prateleira do amor, que eu só vou citar, eu vou mencionar porque, gente, essa ideia é muito boa, essa ideia é sensacional e merece um vídeo inteiro só pra ela. Eu li apenas o primeiro volume que saiu aqui pela editora New Pop, mas foi o suficiente para me atravessar de um jeito, porque a sensação que ficou comigo depois que eu fechei o mangá foi a de que como a normalidade custa caro, né? Aquilo que a cultura chama de dar certo na vida ou de ser uma mulher adulta, como a própria Midori fala, exige muitas vezes que a gente se abandone no meio do caminho. Olha só que cilada, gente! Para você que ainda não conhece a história, um resumão rápido. A trama gira em torno da Maki, uma estudante de pós que nunca superou o grande amor da adolescência, a Midori, sua namorada no colégio. No dia da formatura, a Midori termina com a Maki dizendo que estavam velhas demais para brincar de namorar garotas. 10 anos se passam e elas se reencontram por acaso. E tudo aquilo que foi reprimido volta com força total. Olhando para Midori e com certo aperto no peito, eu comecei a pensar que o amor, o casamento, a maternidade nem sempre operam como escolhas livres, mas como verdadeiras tecnologias de captura da subjetividade feminina. Quando Maki reencontra Midori, ela está exatamente onde a cultura prometeu que uma mulher bem-sucedida estaria: noiva, grávida, prestes a formar uma família. E isso entra naquilo que a Zanello chama de sucesso identitário. Mas por que isso é um sucesso e o que tem a ver com a identidade? Porque a Midori cumpriu certinho todos os roteiros que as sociedades sexistas vendem como prova de que uma mulher deu certo na vida. Olha só que legal, gente, que bacana. Roteiro esses que envolvem ser escolhida por um homem, ocupar um lugar valorizado na prateleira do amor e, idealmente, virar uma linda mamãe. Tudo isso sempre validado de fora pra dentro, tá? Pelo olhar do outro. O problema é que esse dito sucesso identitário cobra um preço psíquico altíssimo, né? E deixa eu fazer um parêntese importante aqui. Esse vídeo não é sobre demonizar o casamento ou a maternidade, e sim sobre questionar por quê. Para nós, isso ainda aparece como um dever e não como uma possibilidade entre tantas outras, beleza? É nesse ponto que a Zanello fala em empoderamento colonizado, que é um reconhecimento social que só existe à custa da minha anulação. E essa é uma sedução narcísica muito cruel, porque leva a mulher a desejar o lugar que justamente a silencia.
E para se tornar uma mulher bem-sucedida, ela aprende a se calar, a suportar, a abrir mão de partes fundamentais de si mesma. E olhando para Midori, isso na minha leitura, fica bastante claro quando ela abandona Maki, impulsionada pela heteronormatividade, para não correr o risco de ser lida socialmente como uma mulher que deu errado. Aliás, vocês já pararam para pensar de onde é que vem esse medo tão profundo de rótulos como a mulher que não deu certo, a encalhada, a que ficou pra titia? Por que que a solidão feminina é vista como algo tão ameaçador, quase que como uma falha moral? Isso porque para as mulheres o amor não é só um sentimento. Ele é uma questão identitária. Então, quando eu não sou escolhida, não caso ou estou sozinha, eu vivo isso como uma falha pessoal. É um defeito do meu caráter. Porque o que a cultura me ensinou foi que o meu valor de mulheridade depende do olhar de um homem que legitime a minha existência. E isso aparece até na linguagem do dia a dia. Sério, repara como é comum chamar uma mulher de mal amada. Se ela é crítica, é triste, amarga ou simplesmente não é todo sorrisos. A explicação que se dá é porque ela é mal amada. Isso quando não falam que ela tá de TPM, né? Ou seja, o problema é que ela não foi escolhida. Curiosamente, a expressão homem mal amado quase não existe. Porque, para os homens, o amor não organiza a identidade da mesma forma. Nesse contexto, e isso é bem triste de constatar, buscar um relacionamento nem sempre é buscar amor. Em muitos casos é o esforço de tentar escapar desse abismo simbólico de não existir socialmente enquanto mulher reconhecida. Buscar um homem vira buscar uma identidade. E é por isso que a Midori acaba ficando enredada nessa relação com Tazuni, para não encarar esse vazio que a sociedade apresenta como insuportável e que invariavelmente acaba sendo internalizado. Para seguir, acho importante frisar uma coisinha, que é quando um relacionamento deixa de ser sobre desejo e passa a ser sobre sobrevivência identitária, o risco de violência, gente, aumenta muito. Porque quando o outro não é alguém que eu escolho, mas alguém de quem eu dependo para existir socialmente, cara, a relação já nasce assim, profundamente desigual. E é nesse terreno de desigualdade que a violência encontra espaço para se instalar, que é o que acontece no mangá. O Tazuni, gente, tá ali o tempo todo colocando a Midori num lugar de incompetência, de inadequação. Ele ridiculariza ela, trai, humilha, agride, diminui. Isso tudo vai diminuindo, corroendo a autoestima dela e reforçando a dificuldade de se impor. E vocês percebem que essa violência não surge do nada? Porque ela se apoia numa subjetividade que já foi treinada desde muito cedo para ceder. E é aqui que entra o conceito de heterocentramento. O heterocentramento é uma pedagogia afetiva ensinada às meninas no processo de tornar-se mulher. Gente, exemplo clássico. Lembrem daquele experimento que viralizou, onde tem crianças que experimentam uma limonada horrível, cheia de sal. E quando perguntavam a elas se elas tinham gostado, as meninas diziam que sim, mesmo tendo achado péssimo, só para agradar o adulto. Já os meninos simplesmente falavam não, eca, cuspiam, faziam caretas porque de fato estava nojento. E vocês acham que isso é da personalidade individual? Gente, isso é aprendizado social. Meninas aprendem desde cedo que precisam suportar o desconforto, engolir incômodo, priorizar o vínculo, manter o clima da relação, priorizar a outra pessoa. E esse é o coração do heterocentramento, que é existir em função do outro. Já os meninos são educados no egocentramento. Eles aprendem que podem dizer não, que seus desejos vêm sempre em primeiro lugar
e que tem direito a uma vida própria. E quando a gente olha para Midori por esse prisma, a gente vê que ela não é fraca, né? Ela é resultado dessa pedagogia que ensina que ser uma mulher adulta é se anular. E a gravidez intensifica ainda mais essa captura subjetiva. E aqui vale apresentar um conceito central na leitura da Zanello, o de dispositivo, uma ideia que ela bebe lá do Foucault. Quando a gente fala em dispositivo, não se trata de algo escancarado, uma regra explícita que diz faça isso ou não faça aquilo. Dispositivos são conjuntos de discursos, imagens, práticas e normas, ditas e não ditas, vocês gravem isso, que se articulam para moldar a forma como a gente vive e se entende no mundo. O foda, gente, e vocês me perdoem o palavreado, é que o dispositivo é sorrateiro. Ele não obriga ninguém a fazer nada. Ele te faz desejar. Ele fabrica expectativas e faz parecer natural aquilo que a cultura espera da gente. E esses dispositivos operam por meio daquilo que Teresa de Lauretis chamou de tecnologias de gênero, que são filmes, música, propaganda, romance, pornografia, etc. Se você achou isso abstrato demais, pensa comigo. Quando você era criança e assistia a Pequena Sereia, qual era a pedagogia afetiva ali? A de que a coisa mais importante na vida de uma mulher é ter um homem. E mais, para conquistá-lo você precisa abrir mão da sua própria voz, literalmente se calar e usar o seu corpo como capital matrimonial. Ou então a Bela e a Fera, porque quantas de nós não aprenderam ali que com paciência, cuidado e amor suficientes, a gente pode transformar um monstro em um príncipe encantado. Deu para entender que nada disso é inofensivo? Que tudo ensina o tempo todo quem deve cuidar, quem deve se calar e quem pode desejar, quem tem o direito ao centro da própria vida. E é dentro dessa noção que o dispositivo materno aparece como a coroação da normalidade. Agora que você é uma mulher de verdade, você pode ser feliz. Você pode viver a sua realização plena. No mangá, essa promessa não se cumpre. Tem uma cena que, gente, é de partir o coração, que é quando a Midori vai fazer o ultrassom. E lá ela repara que todas as outras mulheres parecem felizes, menos ela. Porque aquilo, subjetivamente, não traz pertencimento para ela. Traz aprisionamento. É aí que a Maki surge como uma ruptura desse roteiro patriarcal e heteronormativo, né? E por isso, penso que quando a Maki convida a Midori para fugir, tem algo de político nesse convite para além do romântico. Porque fugir não é só escapar de um homem violento. É também, de certa forma, romper com todo um sistema que define a identidade feminina pela submissão e pela renúncia de si. A ideia da fuga não é um conto de fadas. É uma proposta, gente, desesperada para que se recupere a própria condição de sujeito, de produtora dos próprios sentidos. Enfim, esses foram os meus pitacos do primeiro volume. Agora eu quero saber o que foi que atravessou vocês, o que fez sentido, o que discordaram. Bora conversar aqui nos comentários. Até a próxima!